Amém, amados. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos pela graça e misericórdia do Senhor, reunidos aqui neste lugar, para contemplarmos o nosso Deus. É tão bom adorar o nosso Deus, é tão bom prestar louvores a Ele, é tão bom a gente celebrar com gratidão o nome do Senhor. E principalmente o fato de termos a liberdade de estarmos reunidos em nome dEle. Existem tantos lugares espalhados pelo mundo onde há uma restrição muito grande, até uma perseguição aos cristãos, a pregação da palavra, mas nós aqui temos liberdade para ir e vir, para carregar Bíblias, para nos reunir, para cantar, para orar. Então vamos adorar o nosso Deus enquanto nós podemos. Enquanto ainda podemos estar com liberdade, com Bíblias abertas, com o som num ambiente deste, um ambiente público, vamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Nessa manhã, nós iniciamos a nossa reunião de oração com o Salmo 116, desculpa. E eu queria aqui reforçar mais uma vez com vocês a grandeza desse Deus que nós temos, a bondade dele. No Salmo 116, nos versículos 1 e 2, diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque Ele se inclina para ouvir, eu orarei enquanto eu viver. Como é bom nós sabermos que o nosso Senhor ouve a nossa voz. Nós sabemos que Jesus diz que as ovelhas ouvem a voz dele, mas aqui o salmista diz que Deus ouve a nossa voz, e porque é certo que Ele ouve, nós podemos orar, porque Ele vai nos dar uma resposta. O nosso Deus é Deus de respostas, é Deus de direcionamento, é Deus de graça e de misericórdia. Então, vamos orar agora pedindo a Ele que esteja conosco. Aqui o Salmo diz, no versículo 5, o Senhor é compassivo e justo, o nosso Deus é misericordioso. E mais, diz, o que nós podemos dar ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos tem dado? O que podemos oferecer? Celebraremos o livramento que Ele já nos deu. No versículo 11, e louvaremos o Senhor, cumpriremos os nossos votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Amém? Então, vamos iniciar. Nós fizemos um compromisso com o Senhor de estarmos aqui reunidos, de buscarmos a sua palavra, de o adorarmos. Isso é um compromisso pessoal de cada um que está aqui. E nós, então, vamos cumprir com o nosso compromisso e louvar o Senhor, orar a Ele, exaltá-lo, pregar a sua palavra, ouvir a sua palavra, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Pai querido e amado, nós te somos gratos por podermos nos reunir mais uma vez em Teu nome. Obrigado, Senhor. Como o salmista ensina, Senhor, nós queremos dizer que nos alegramos porque estamos aqui reunidos como casa do Senhor. Nós somos a casa, não é o espaço físico, mas são as pessoas que buscam a Deus de todo o seu coração. O Espírito de Deus vem e trabalha em nós e nos mostra quem Jesus é, o que Ele já fez e tudo aquilo que nós recebemos em nome dEle. Obrigada por isso, Senhor. Nós te agradecemos por essa noite. Te bendizemos por cada vida aqui representada, por cada família que aqui está representada. Abençoamos a todos os que se dispuseram a sair de casa para estar aqui, aqueles que ainda virão. Te agradecemos. Obrigada por cuidares de nós. Em nome de Jesus, queremos louvar-te de todo o nosso coração. Amém.
reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Aqui nós estamos, Senhor, para te adorar, porque sabemos que não há mais nenhuma separação entre nós e Deus. Nós sabemos que com a tua morte, Jesus, o véu foi rasgado de cima a baixo. Deus Pai recebeu o teu sacrifício e abriu o caminho para que nós possamos ter um acesso direto ao trono da graça. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela tua bondade e pela tua misericórdia e queremos mais e mais te entronizar neste lugar em meio aos nossos louvores. Nós oferecemos o nosso coração, Senhor, a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, oferecemos tudo que somos e tudo que temos a Ti, Senhor. Que o Teu Santo Espírito tome as nossas vidas neste momento. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito, Senhor, para ter mais e mais compreensão da Tua Palavra, de tudo aquilo que Tu tens preparado hoje para derramar sobre as nossas vidas e para nos orientar na nossa caminhada, Senhor, na nossa caminhada de serviço ao Teu reino. Recebe, Senhor, recebe a nossa adoração. Eu sei que existe mais de Deus na tua vida. Eu não entendo, maior que o
Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos totalmente a Ti, Jesus. Nós queremos interceder pela nossa nação, Senhor. Nós queremos interceder pelo Brasil. Nós vivemos nessa terra, Senhor. Tu nos colocaste aqui neste lugar como Teus filhos para nós fazermos a diferença. Nós estamos vivendo aqui, Senhor, para refletir quem Jesus é. E nós queremos, neste momento, assim como sabemos que Jesus está à direita do Pai, intercedendo por todos nós, intercedendo pela sua igreja, que é o seu corpo, intercedendo por essa nação, nós queremos entrar nessa intercessão. Senhor, nós queremos Te pedir em nome de Jesus, Senhor, vem e visita-nos, Senhor, visita-nos como Teu povo, visita-nos como povo escolhido, Senhor, levanta os Teus filhos, aqueles que já conhecem a Jesus, aqueles que conhecem o Jesus como caminho e verdade e vida, para que se posicionem, Senhor, diante de Ti, Senhor, diante do trono da graça, para pedir misericórdia, Senhor, pela nossa nação. Nós sabemos que os Teus olhos estão postos sobre nós, nós sabemos que Tu és aquele que frustra os desígnios das nações, dos poderosos. Tu és aquele que dá a condução certa, Senhor, para cada coisa acontecer em cada tempo, Senhor, em cada lugar, nesse espaço todo, nessa nação, nas nações da terra. Então nós Te pedimos, ó Pai, vem, Senhor, vem e visita a nossa nação. Nós clamamos, Senhor, por todos aqueles que nos representam, Senhor, não aqueles que não nos representam, mas aqueles que nos representam, aquelas pessoas que de fato querem o bem do povo, Senhor, que de fato querem levar, Senhor, essa nação adiante. Pai, então em nome de Jesus abençoa todos aqueles que têm um coração realmente de servir a nação, Pai. Nós Te pedimos, e mais, Pai, nós como igreja que somos, nós sabemos que temos da Tua parte poder e autoridade, Senhor, para repreender todo o mal. E nós aqui, neste momento, queremos repreender toda a estratégia maligna contra a nossa nação, toda a estratégia maligna que usa, Senhor, de situações para colocar medo no povo. O nosso povo está um povo temeroso, Senhor, temeroso do amanhã, temeroso com relação à sua vida. As pessoas não sabem do seu futuro porque vivemos com tanta instabilidade, mas nós sabemos que em Ti, Senhor, nós estamos seguros. Então é isso que nós precisamos, levantar as nossas vozes, levantar as nossas cabeças e prosseguir como um exército que marcha, Senhor, para propagar a Tua palavra, porque com a Tua palavra nós podemos vencer. Na Tua palavra, como foi dito nessa manhã, através dela encontramos os tesouros escondidos. Aí podemos encontrar todo o fortalecimento que só pode vir de Ti para enfrentarmos as dificuldades. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque podemos recorrer a Ti em todo o tempo. Nós Te agradecemos e pedimos, Senhor, visita todas as autoridades, Senhor, que estão constituídas sobre a nossa nação. Nós pedimos, ó Pai, pela Tua misericórdia para com aqueles que ainda não Te conhecem. Pedimos, Senhor, a Tua graça para aqueles que já Te conhecem. E pedimos, ó Pai, que o Teu povo olhe para Ti, olhe para o alto, porque de Cristo vem toda boa dádiva e todo dom perfeito. Tudo que precisamos vem de Ti. Louvado seja, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, neste tempo agora que vamos ministrar a Tua palavra. Abençoa as crianças, Senhor. Temos o André aqui e Te agradecemos pela vida do André, André. Nós agradecemos a Ti, Senhor, Ele está vindo sempre para receber a Tua palavra, sempre para receber o ensinamento que Tu preparas para ele. Então, em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos o seu coração, a sua mente. Pai, que mais e mais o seu coração seja cheio do Teu Espírito, Senhor, e cheio da Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor, o ensine o caminho em que ele deve andar, Senhor. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que seus pais ensinam e o que ele aprende aqui na escola dirija a sua vida para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Abençoa a Angelita, que vai estar com o André nessa noite de hoje.
Pai, que seja um bom tempo de reflexão e de aprendizado juntos. Amém? Amém, amados. Então, podemos... Bom, está todo mundo sentado? Amados, eu queria... Então, amados, eu queria nessa noite de hoje partilhar algo que dessa semana passada vem borbulhando no meu coração. Tudo começou na nossa reunião de oração de segunda-feira da semana passada. Enquanto nós estávamos orando e intercedendo, uma palavra veio ao meu coração. É o texto que está no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 27, está escrito: ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então, o que veio ao meu coração foi esse texto. Na hora que a gente estava orando pelas pessoas e intercedendo por pessoas e por tantas situações, isso veio ao meu coração. E antes mesmo que eu pensasse fosse conferir na Bíblia onde está o contexto desse texto, eu entendi que ao interceder eu precisaria mudar a minha perspectiva. E eu queria explicar isso para vocês. Quando a gente ora, normalmente nós costumamos, quando ora por pessoas, nós costumamos olhar para a forma como elas estão vivendo, ou olhar para a forma como elas agem, olhar para aquilo que elas fazem e basear as nossas orações nestes comportamentos. Ou nós fazemos isso, ou então nós pedimos para Deus que faça coisas que a gente acha que devem acontecer. Geralmente é isso que acontece quando a gente ora. E naquele dia, o Senhor trouxe ao meu coração que eu precisava mudar minha forma de orar, porque ao interceder, eu tinha que considerar que tudo vem do alto. E que assim como essa situação, esse texto que veio à minha mente, o contexto dele é quando João Batista, ainda vivo, João Batista batizou Jesus, e Jesus continuou o seu caminho com os seus discípulos, e aí Jesus passou a batizar algumas pessoas que se convertiam. E os discípulos de João Batista chegam para João Batista e dizem: aquele homem que você batizou, agora ele está batizando. Como quem diz, com que autoridade ele batiza? Os discípulos de João Batista reconheciam que João Batista tinha autoridade para fazer batismo, porque ele pregava batismo de arrependimento, E eles o conheciam. Então, quem era Jesus que foi batizado por João Batista e estava agora batizando? E João, que conhecia toda a história, que sabia quem era Jesus, que sabia que o Messias viria. Jesus era primo de João Batista. João Batista diz para os seus discípulos: ninguém pode ter coisa alguma se do céu não lhe for dado. Ou seja, se ele está batizando, é porque Deus lhe deu. Então, amados, o que eu entendi é que toda pessoa por quem nós oramos, nós precisamos olhar pelo aquilo que Deus já deu para ela. Em primeiro lugar, olhar, Deus deu a vida, senão a pessoa não estava ali. Deus deu a condição da pessoa viver, respirar, falar, os 5 sentidos das pessoas, praticamente todas, com exceção de algumas que nascem com problemas de audição, de visão, ou de fala, mas normalmente as pessoas todas têm os 5 sentidos. Elas têm um corpo para se mover, elas têm uma mente para pensar. Então, isso tudo vem do alto, essa capacidade
capacidade também de exteriorizar pensamentos e sentimentos. Tudo isso, as pessoas nascem porque Deus lhes dá. Mas Deus dá algo muito maior do que isso, que é um sentido de vida. Ninguém vem a este mundo sem um sentido de vida. E o sentido é refletir a Deus. Nós nascemos todos com uma imagem e semelhança de Deus e temos o sentido de viver, de mostrar quem Deus é. Então, a partir disso, gente, a partir desse momento que a gente pensa no sentido maior da existência das pessoas, então nós passamos a pensar no valor que essa pessoa tem. E quando nós pensamos no valor que ela tem, nós passamos a orar de forma diferente. Eu quero dizer para vocês que naquele dia, quando eu fui orar depois pela minha família, individualmente, porque eu oro pelos todos, desde o meu marido, meus filhos, noras, netos e familiares todos, o Senhor me fez ver o que Ele deu para cada um. E não o que falta. Porque o que falta sou eu que acho que falta. Porque eu não vejo. Mas Deus, eu não sei o que Deus já estabeleceu para ser liberado no tempo dele sobre cada vida. Então isso faz uma diferença muito grande na forma da gente orar. Porque senão nós vamos ser como Marta, que disse para Jesus: não te incomodas que Maria não me ajude? Manda ela que venha me ajudar a fazer os trabalhos, não é verdade? Quantas vezes nós somos assim: Deus, faz isso na vida do meu filho, faz isso na vida da minha esposa, faz isso na vida do meu marido, faz isso na vida daquela pessoa, por que aquela pessoa é isso, por que que... Então nós vamos narrando para Deus o que Deus já sabe, mas só que saindo da nossa boca é um julgamento. Então, nós precisamos olhar para aquilo que Deus já deu. E aí, que bom que Deus deu vida para o meu esposo, que bom que ele pôde trabalhar e construir uma vida, uma família, ter tudo que nós temos, viver como nós vivemos. E aí a gente começa a oração agradecendo. E aí nós entramos então, como diz o Salmo número 100, entrai nos átrios com ações de graça e com hinos de louvor. Então no momento em que eu olho, poxa vida, os meus filhos, né? Poxa vida, os meus filhos, pensar que Deus os fez perfeitos, pensar que Deus lhes permitiu estudarem, permitiu trabalhar, que permitiu que formasse família, que tivesse filhos. Que coisa maravilhosa! E aí a gratidão vai vindo e de repente, o que mais eu preciso orar por essas pessoas? Somente que elas tenham um encontro verdadeiro com Jesus. Então, todas as pessoas, quando nós pensamos que Jesus veio para resgatar as vidas que foram perdidas por causa do pecado, quando Jesus, que Deus deu o seu Filho, que o Filho deu a sua vida, que Jesus se fez um de nós para viver o que nós vivemos e para pagar o preço do nosso pecado. Então, nós vamos orar pelas pessoas, sejam elas quais forem, para que elas tenham um conhecimento do valor que elas têm para Deus. Porque Deus, nenhum de nós nasceu por acidente. Nenhuma pessoa vem à vida sem que Deus tenha um propósito. Só que existem pessoas que não sabem disso. E talvez, gente, hoje nós estejamos vivendo um tempo de tanto medo, de tanta depressão, de tantas pessoas tão aflitas, tão nervosas, o trânsito é nervoso, tudo é nervoso, porque as pessoas não sabem que existe
foi Ele quem deu vida e que existe um propósito para as vidas e que se nós nos aquietarmos diante desta verdade e buscarmos conhecer essa verdade, as nossas vidas vão ser diferentes. Vamos entrar no descanso de Deus. Nós só podemos entrar no descanso de Deus se nós soubermos que temos valor para Ele. Porque senão, para que Ele cuidaria de nós, não é verdade? Então, a nossa oração, primeiro, precisaria ser, foi isso que Deus me mostrou, precisaria ser, em primeiro lugar, de gratidão. Olhando para a pessoa e agradecendo cada pessoa que está aqui, agradecendo por cada um que saiu da sua casa para vir ouvir a palavra de Deus, agradecendo porque todos nós aqui somos perfeitos, todos nós viemos de carro, né? Tantas coisas, e aqueles que ainda não estão aqui, o que nós vamos fazer é orar por eles, como o apóstolo Paulo nos ensinou, para que eles tenham uma experiência com a graça da salvação. Então, Efésios 2, vamos ler, para que a gente possa ir caminhando, chegarmos aonde o Senhor preparou para nós hoje. Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, diz aqui, 2, versículo 8 e 9. Eu estou aqui hoje com a Bíblia da Nova Versão Transformadora, então o texto é um pouquinho diferente, eu vou ler nos dois. Efésios 2, do versículo 8, o versículos 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, amados, não somos nós que vamos fazer com que as pessoas cheguem à salvação. A salvação é graça mediante a fé em Jesus Cristo. O que nós precisamos, sim, é tornar isso conhecido das pessoas, de que o nosso Deus é um Deus tão gracioso, que o projeto dele foi salvar a cada um dos que nasceram sob a herança pecaminosa de Adão, aqueles que carregam a carga do pecado. E aqui está bem, na versão transformadora diz assim: vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. O que nós temos, às vezes a gente se questiona, qual é a obra que Deus tem para mim? Amados, a obra que Deus tem para cada um de nós é vivermos de forma semelhante a que Jesus viveu. Porque se nós vivermos de forma semelhante a Ele, nós vamos deixar transparecer Jesus. E aí as pessoas vão querer conhecer esse Jesus. Porque se a graça dele estiver sendo transmitida através de nós, as pessoas vão querer conhecer mais e mais dele. E aí vão chegar a palavra. E a palavra gera fé no coração. A pregação da palavra gera fé no coração. E a salvação vem. Não adianta nós, é claro que nós podemos socorrer as pessoas nas suas necessidades, devemos socorrer, devemos ajudar as pessoas quando elas têm uma carência material, uma carência emocional. Mas, amados irmãos, se nós não levarmos as pessoas a ter um encontro com Jesus Cristo, através de deixarmos transparecer quem Jesus é, as nossas ajudas vão ficar aqui. Porque tudo o que é exterior, tudo o que é material, tudo o que é para este tempo, vai ficar. É finito. Ninguém vai levar nada daqui a não ser o que tiver no seu coração. Todas
todas as outras coisas vão ficar. Então, às vezes, nós nos preocupamos, e às vezes é mais fácil para nós dar um pedaço de pão para uma pessoa, dar uma roupa para aquele que precisa, dar um dinheirinho para alguém que pede. É mais fácil do que a gente olhar para a pessoa e dizer: Jesus morreu por ti. Deus te ama. A tua vida tem um valor muito maior do que você pode imaginar. Deus não te quer pedindo esmolas. Deus não te criou para viver mendigando. Deus não te criou para viver com falta, porque o Senhor é aquele que supre todas as necessidades. Ele diz, não está escrito que não precisamos nos preocupar com o que havemos de comer, de beber ou de vestir. Isto é para todos aqueles que conhecem o Senhor. O Senhor tem para dar, mas se as pessoas não sabem, como elas vão desfrutar? E se nós que sabemos não levarmos? Quando eu me converti, no início da minha conversão, um dos pastores, ele sempre dizia o seguinte: se você compra um bom pão numa panificadora, você não dá o endereço para a tua amiga? Você não diz: olha, naquele lugar lá tem um pão delicioso, vale a pena ir até lá e comprar. Você tem o pão da vida e você não oferece para as pessoas, você não torna conhecido. Então, são coisas que nós precisamos refletir, né? Então, amados irmãos, quando Jesus, continuando na minha reflexão a respeito da oração pelas pessoas, mais algo Deus trouxe ao meu coração para eu refletir. São dois textos que há muito tempo eu tenho eles comigo, mas dessa vez o Senhor me mostrou ainda de uma forma diferente, dentro dessa linha de pensamento. O homem não pode ter coisa alguma se do céu não lhe for dado. Deus deu tudo para este plano, mas Deus tem também algo mais, que é essa vida vivida para Ele. Mas como levar as pessoas a entender? Como eu vou interceder para que as pessoas recebam a palavra de Deus? Vamos abrir no Evangelho de João, no capítulo 6. Existem dois textos que nós precisamos tê-los assim, bem gravados no nosso coração, porque eles vão ser determinantes, não só para as nossas orações, quanto para nosso viver com o propósito de evangelizar pessoas, de levá-las até Cristo. O primeiro está no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 44 e 45. É aquele contexto de Jesus se revelando como o pão da vida, né? O pão que desceu do céu. Então, Jesus faz duas afirmações aqui muito importantes para nós gravarmos. 44. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. E no último dia eu o ressuscitarei. Como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Agora subam um pouquinho e vejam o versículo 37. Aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei, pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha vontade. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que Ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Vamos pensar aqui, como nós vamos orar por uma pessoa que ainda não conhece Jesus? Nós vamos dizer: Pai, leva essa pessoa até Jesus, porque Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. O Pai que me enviou é Ele que pode trazer a pessoa até mim.
E depois ele diz: e todo aquele que o Pai traz a mim, eu jamais lançarei fora, eu jamais rejeitarei, porque não é vontade do Pai que eu perca um sequer daqueles que ele trouxe a mim. Então, como que nós vamos orar? Vamos dizer: Pai, leva. Nós fizemos no grupo de terça-feira um combinado entre as mulheres de orarmos umas pelos filhos das outras. Então, alguns filhos não conhecem Jesus. Então, como nós vamos orar? Alguém me perguntou: mas como eu vou orar? De que maneira eu vou orar? Pede para o Pai levar esta pessoa até Jesus. Ou seja, o Pai vai abrir o caminho para que a pessoa se abra para o Evangelho. Jesus diz: vinde a mim, os que estão sobrecarregados e cansados, e eu vos aliviarei. Mas as pessoas, por si só, elas não vão. Aquelas que ainda não conhecem, elas não vão buscar sozinhas. Então, nós intercedemos e o Pai faz com que aconteça algo que elas possam ir até Jesus. E aí Jesus diz: todo esse que o Pai traz a mim, todo esse que o Pai fala ao coração, virá a mim, e eu jamais lançarei fora. Quando eu tive uma experiência com Jesus, alguns aqui já sabem, foi no ano em que faleceu o meu irmão, mais novo, num acidente de automóvel. E nós, Walter e eu, casamos na igreja luterana, e como eu venho de igreja católica e o Walter da igreja luterana, foi toda uma confusão para a gente poder se casar, porque foi na época da aprovação do divórcio, então, da lei do divórcio, a lei civil. Então as igrejas se posicionaram contra os casamentos ecumênicos, porque havia toda a questão de possibilidade de divórcio. Então, como fruto disso, durante muitos anos, nós não íamos nem numa igreja nem noutra. E naquele ano em que houve o acidente, que o meu irmão faleceu, eu comecei a perguntar para Deus por quê? Porque Deus o levou com 25 anos, se formando médico, noivo, com planos de casamento, com tudo encaminhado. Ele tinha tudo encaminhado, porque o meu pai tinha falecido pouco tempo antes, tinha deixado todo o consultório equipado, todo para ele poder trabalhar. Era quem cuidava da minha mãe, que eu e meu outro irmão já éramos casados, né? Então, eu comecei a questionar a Deus. E foi Deus quem me levou a Jesus. Porque num determinado dia eu recebi um convite para um evento onde uma família ia falar sobre Jesus. Então, quando há algo que acontece na nossa vida, que a gente se volta para Deus, nem que ele não seja para Jesus, mas que a gente volta para esse Deus único, Deus cristão, né? Ele nos leva para Jesus. E a partir dali, eu tive realmente um encontro com Jesus. Não foi num evento com apelo, não foi ninguém que orou comigo, eu orei sozinha. Então, foi uma situação completamente fora desses protótipos aí que existem, né? Mas foi um encontro com Jesus verdadeiro, porque Jesus transformou a minha vida a partir daquele momento. Então, é o Pai que nos leva, porque o Pai nos criou, o Pai nos trouxe a vida, o Pai nos deu a vida, e o Pai não quer que nós nos percamos. O Pai quer que todos sejam salvos e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está escrito lá na carta de Timóteo, na primeira epístola de Timóteo, que a vontade do Pai é esta, que todos cheguem ao arrependimento, à salvação, ao arrependimento e ao pleno conhecimento da verdade. E por que hoje as pessoas não chegam ao pleno conhecimento da verdade? Porque talvez nós não estejamos orando da forma certa. Ou nós queremos convencê-los na marra, ou nós queremos levar para dentro de uma congregação. Não,
é aqui que você... Não, a pessoa pode ter um encontro em casa como eu tive, naquele dia onde eu fui, eu ouvi testemunhos de diversas pessoas falando de Jesus, cantando de Jesus, eu cheguei em casa e disse, eu quero te conhecer. E o Senhor se revelou para mim. Eu peguei uma Bíblia que ganhamos no nosso casamento e comecei a ler. E aí o Espírito de Deus vai te dando entendimento. É claro que depois é preciso de alguma ajuda. A gente precisa, que a gente quer conversar com outras pessoas, a gente quer saber, é natural, mas é assim. Então, a nossa oração deve ser de acordo com essas palavras aqui, em primeiro lugar. Quer dizer, iniciamos agradecendo a Deus pelo que as pessoas são. Depois, nós reconhecemos que eles não podem ter coisa alguma se do céu não for dado. Então, o que vai vir do céu? A revelação de Deus, de qual é o caminho. E o caminho é Jesus. Jesus é o único caminho que nos leva de volta para o Pai, que nos reconcilia com o Pai, que nos traz a restauração do relacionamento com o Pai. Somente através dele, de Jesus, é que nós temos o conhecimento da verdade, porque ele é a própria verdade. Hoje existem tantas situações tão confusas com relação à verdade, porque nós estamos vivendo numa época de relativismo, então o que você pensa pode ser a tua verdade, o que eu penso pode ser a minha verdade. E também nessa época dessa desenvolvimento tecnológico, onde pode-se gravar as vozes e colocar a voz numa imagem, colocar a imagem num lugar, a imagem de uma figura de uma pessoa num lugar onde ela nunca esteve, uma voz diferente naquela imagem. Gente, daqui a pouco nós vamos saber a verdade somente quando estivermos olhando assim, sentado frente a frente, olho no olho, só, porque não vamos poder mais acreditar em nada do que é vinculado através das mídias, dessas informações, sejam visuais ou sejam através dos sons. Mas Jesus é a verdade, e se eu tenho Jesus, eu vou expressar a verdade. E a pessoa vai olhar para mim e vai ver Jesus em mim e ela vai ver a verdade. E aí também Jesus, ele é a vida. Então, como pode as pessoas terem de fato vida neste tempo de tantas dificuldades? Somente com aquele que é o autor da vida. Quantas pessoas estão querendo tirar a vida, gente? Nós estávamos ali, começamos uma conversa que eu não acabei antes do culto. É muito grande, expressivo o número de pessoas que têm cometido suicídio aqui na nossa região. Esses dados não são divulgados, não é permitido, os médicos não podem divulgar, não são divulgados nos jornais, para que não haja um desencadear de mais mortes. Porque às vezes é isso que acontece, aquele fez assim, fez desse jeito, e aí acaba uma pessoa que está pensando em fazer, acaba sendo encorajada. Mas é grande o número de pessoas que estão tirando a vida, gente. E por quê? E nós que temos a palavra de vida, e não só a palavra de vida, nós temos a palavra da vida eterna, porque nós conhecemos Jesus. Então, é isso que nós precisamos orar, para que nós tenhamos a oportunidade de levar a palavra da vida eterna para as pessoas, não como uma pregação, mas como algo que é vivo dentro de nós. Então, gente, dentro desta reflexão, o Senhor me levou para mais um passo, que é o tema que eu coloquei como tema da pregação de hoje, que é a reflexão sobre as palavras de Jesus na cruz: está consumado. Eu queria convidá-los a abrir no Evangelho de João, já estamos no Evangelho de João, vamos lá para o capítulo 19. Vamos ler do versículo
28 em diante. O contexto deste texto é a crucificação de Jesus. É o momento em que Jesus, ele carrega a sua própria cruz, ele vai para um lugar chamado Gólgota ou Caveira, e ali eles o pregam na cruz. Outros dois soldados, estou lendo do versículo 17 em diante, outras duas pessoas foram crucificadas com Jesus, uma de cada lado e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade e a placa estava escrita em 3 línguas, aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: mude a inscrição de rei dos judeus para ele disse, eu sou o rei dos judeus. Mas Pilatos respondeu: o que eu escrevi, escrevi. Depois disso, os soldados que crucificaram Jesus repartiram as suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles. Também pegaram a sua túnica, mas ela era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Por isso disseram: em vez de rasgá-la, vamos tirar sortes para ver quem ficará com ela. Assim se cumpriu a escritura que diz: repartiram minhas roupas entre si e lançaram sortes sobre minha veste, e foi o que fizeram. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: mulher, este é seu filho. E ao discípulo disse: esta é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus sabia que sua missão havia terminado. Então, Jesus já havia carregado a sua cruz, já estava crucificado. Nesse momento, ele já havia conversado com os 2 ladrões das cruzes. Um deles já sabia que ia com o Senhor, não é? Aquele que reconheceu que Jesus era o Cristo, o outro não. Aí Jesus viu a sua mãe ali, providenciou para que ela não ficasse desabrigada, para que um dos seus discípulos cuidasse dela como uma mãe. E então era chegada a hora, havia terminado o tempo de Jesus, a missão dele, e era tempo de cumprir as Escrituras. Então Jesus diz: estou com sede. Ali havia uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre, a colocaram na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. E eu queria então hoje refletir com vocês sobre este termo: está consumado. Alguém de vocês, o que vocês entendem? Alguém gostaria de dizer o que entende por estar consumado? O que Jesus quis dizer naquele momento? Pode... Está completado. O que está completado? A missão. Então, é tão interessante a gente estudar as palavras, as expressões, de acordo com a história, de acordo com a língua. E isso eu queria então partilhar com vocês aqui. A palavra está consumado, no grego, é a palavra tetelestai. Alguém já escutou essa palavra? Existe um cântico do Ministério Diante do Trono, da Ana Paula Valadão, que tem esse nome, de uma gravação que ela fez lá em Israel, chamado tetelestai. E, na verdade, a palavra tetelestai, ela significa: a dívida está totalmente paga. Está consumado. Esse tetelestai era uma palavra de um termo jurídico usado, vejam só, gente, quando
alguém cometia algum crime, ou alguma série de crimes, de delitos, esses delitos e esses crimes, eles eram escritos em uma cédula, registrados por escrito num papiro. E a pessoa, por causa desses delitos, ela era julgada e condenada à prisão, condenada a pagar com trabalhos forçados, condenada a pagar com recursos financeiros. E quando esta pessoa cumpria com a sua pena, fosse qual fosse a pena, o juiz pegava esse escrito, essa cédula que registrava os delitos, riscava esses delitos e escrevia embaixo, tetelestai. E com este documento, esta pessoa saía dali em liberdade. Então, quando Jesus, lá na cruz, quando Jesus diz, tetelestai, está consumado, ele diz, a dívida de vocês está totalmente paga. Agora vamos olhar, gente, lá no livro de Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, o que Paulo escreve. É algo tão fantástico como a Bíblia se complementa, gente, é algo tão lindo. Vejam capítulo 2 do livro da carta de Paulo aos Colossenses, do versículo 13 e 14. Eu vou ler nessa versão aqui. Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e 14, está escrito assim: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Que coisa mais linda a gente pensar que naquele momento, Jesus lá na cruz, nós sabemos disso, Jesus ele atraiu o pecado de todos nós, não é verdade? O Evangelho de João, Jesus diz, e eu quando for levantado da terra, atrairei a todos, falando da forma como ele iria ser morto, né? Que ele iria ser crucificado. Então na cruz ele atraiu todos os pecados. Por quê? Porque esses nossos pecados estão todos escritos nos livros de Deus. Amados, tudo que nós fazemos está registrado. O livro de Apocalipse diz que haverá um dia em que os livros serão abertos. Pensem vocês que no dia em que for aberto o livro, de cada um que está aqui, que crê nessa palavra, que crê que Jesus lá pagou o preço do pecado e foi riscado, foram riscados os nossos pecados e foi escrito tetelestai. Então, quando nós estivermos naquele dia diante do trono, diante do tribunal de Cristo, quando forem lidos abertos os livros, os nossos pecados vão estar riscados, porque Jesus já pagou a dívida. Não é de todos. Jesus morreu por todos e pagou a dívida de todos, mas aqueles que não sabem não podem desfrutar do que não sabem. Então, entende por que nós precisamos orar de forma a que o Pai leve as pessoas a Jesus e nós nos dispormos a sermos aqueles que vão refletir Jesus para essa pessoa? Porque se ela não souber disso, no dia em que o livro for aberto, não vai estar escrito, está consumado, na página dessa pessoa, ou no livro dela. Então, é muito interessante como a Bíblia vai nos mostrando o que Jesus fez, a grandiosidade do que Ele fez por nós.
Então, existia uma dívida nossa, porque temos a herança de Adão, temos uma natureza pecaminosa, vivemos em delitos e pecados até que conhecemos Jesus. E ali então, nós sabemos que quando Jesus morreu, tudo aquilo que nós fizemos de errado foi perdoado. Tudo aquilo que nós reconhecemos como pecado e pedimos perdão a Deus, tetelestai, está escrito embaixo. E aí, entendemos quando o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Então, não há condenação para quem está em Cristo, mas para quem não está em Cristo há condenação. E aí essas pessoas não vão desfrutar deste benefício. Jesus, ele se fez justiça no nosso lugar. Por quê? Porque ele quitou a dívida. Ele pagou um preço. O preço que ele pagou foi a sua própria vida. Foi o seu corpo e o seu sangue que ele deu por nós. Esse foi o preço da nossa dívida. Então, é maravilhoso pensar que naquele momento, Jesus declarou no Evangelho de Mateus, acho que é capítulo 26, eu acho, não precisa abrir, mas está escrito, Jesus, ele diz o Evangelho de Mateus, que Jesus lá na cruz, ele bradou em alta voz, que naquele momento, quando ele está entregando o Espírito dele, quando ele diz está consumado, ele fala em alta voz. Por que ele fala em alta voz? O céu ouviu, o Pai ouviu, as pessoas que estavam ao redor ouviram, o inferno ouviu, o inimigo ouviu, e esta voz ecoa até nós hoje, através da palavra de Deus. Até nós hoje, nós podemos ter na nossa mente o brado de Jesus: está consumado, Pai, está consumado, eu paguei o preço, eu entreguei, eu risquei a dívida, pode fazer, pode liberá-los. Por quê? Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O apóstolo Paulo escreve isso em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1. Ele diz, deixa eu ler para vocês: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Prestem atenção, eu, Paulo, lhes digo isso. Então, não vamos sair debaixo da graça de Deus. Vamos ficar debaixo da graça de Deus. Não vamos nos colocar em outro tipo de jugo. Entendem que, por que o apóstolo João escreve para nós não vivemos na prática do pecado? Porque, amados, se nós pensamos no que Jesus já fez, na dívida que está quitada, imagina você, se você tem uma dívida no banco, eu vou lá e pago para você e te dou o comprovante do pagamento, o que você vai fazer? E aí, o que nós fazemos com a dívida que Jesus pagou? Nós vamos glorificar a Deus, nós vamos agradecer e nós vamos ajudar outras pessoas para que elas também tenham uma experiência. Nós vamos ajudar outras pessoas. No caso, se eu pago uma dívida para ti, tu pagas para outra e outra. Assim nós vamos nos ajudando. Jesus fez tudo por nós e nós precisamos dizer para as pessoas tudo o que já foi feito. Agora vejam, tem mais um detalhe. Voltando ao livro de Colossenses, no capítulo 2, agora vejam o versículo 15. Então, no versículo 14, diz que foi cancelada a dívida, né? O escrito de dívida, ou a cédula de dívida, ela foi cancelada, tem uma versão que diz que foi riscado o escrito de dívida. E no versículo, e foi removido inteiramente, encravado na cruz, e depois, no versículo 15 diz,
e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, lá na cruz, além de Jesus ter pago o preço do nosso pecado, ter riscado a nossa dívida, ter nos libertado completamente da dívida que nós tínhamos, o que mais que ele fez? Ele envergonhou os principados e potestades, ele os despojou. Despojar é retirar os bens. Então, Jesus retirou todos os bens, ou seja, as pessoas que estavam aprisionadas por Satanás, eram bens na mão dele. E essas pessoas, quando creem em Jesus, elas são retiradas da mão de Satanás. E como que ele expôs publicamente Satanás ao desprezo? Como? A gente acha que ele expôs os principados, as potestades, a vergonha, que por causa da morte dele na cruz. Não. Sabe por quê? Foi porque ele foi perseverante até o fim em cumprir a sua missão. Jesus Cristo foi determinado em viver o que lhe estava proposto. O diabo tentou lá no início do ministério público dele, tentou aquelas 3 tentações que nós conhecemos quando ele está saindo do deserto. Mas Jesus mostrou que até o fim ele era determinado. Na semana anterior, quando eu preguei antes do Charles, eu falei com vocês sobre fazermos tudo com intencionalidade. Hoje eu falo para vocês que nós temos que fazer tudo com determinação. Determinação significa ir até o fim, e essa é uma das nossas maiores dificuldades, ou não? Quem aqui não tem alguma coisa pendente? Quem não tem algo que precisava acabar e não acabou e deixou pela metade porque cansou, porque não deu tempo, porque não sei o quê? Todos nós, na verdade. Mas Jesus não deixou pela metade. Jesus foi até o fim e ele não desistiu da missão, e assim ele envergonhou o inimigo. O inimigo não tinha domínio sobre ele, ele era homem, lembrem disso. Mas o inimigo não tinha domínio, e não tinha domínio sobre a vontade dele e a determinação dele de fazer a vontade do Pai. O triunfo de Jesus na cruz foi porque ele foi até o fim. Com o peso do pecado de todos nós, o Pai virou o rosto dele. Ele diz, uma das falas de Jesus na cruz é: Pai, por que me abandonaste? Por que viraste o rosto de mim? Eu acho que isso foi a pior coisa para Jesus. Não foi a dor dos cravos, não foi a dor da coroa, não foram as cuspidas, não foram os xingamentos, mas foi o separar-se de Deus, porque ele foi o homem mais pecador que existiu na face da terra, por causa dos nossos pecados sobre ele. Mas ele aguentou firme e foi até o fim. E uma vez que ele morreu, a palavra diz em Efésios que ele desceu, desceu a unção dos mortos, fala o nosso credo, diz que ele desceu, e que assim como ele desceu, ele subiu para junto do Pai, e a ressurreição culminou com a vitória. Então, quando o Paulo usa esse termo, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, ele usa uma expressão militar. O que é que as nações faziam quando existia uma disputa de território? Quando a nação que vencia pegava os soldados vencidos e levava-os para dentro da sua cidade, do seu território, e esses eram passados no meio de toda a população, e eles iam tirando as suas roupas até que eles ficassem nus. Então, quando fala de despojar, fala de tirar toda a roupa, fala de deixar envergonhado o diabo, porque Jesus venceu, pagou o preço do pecado, e agora nós não temos mais preço algum para pagar.
Nós só precisamos é deixar que o Espírito do Filho, que foi enviado a nós, viva através de nós. Então, hoje, quando nós pensamos em o que Paulo ensinou aos Colossenses através dessa ministração, ele ensinou que Cristo derrotou e humilhou o diabo. Cristo fez dos seus inimigos estrado dos seus pés. Cristo se fez maldito no nosso lugar. Cristo, isto com relação ao inimigo. Ele se tornou maldição no nosso lugar, mas ele envergonhou o inimigo e ele venceu o inimigo por nós. E o que ele deu para nós, gente? O perdão dos pecados. Ele deu para nós a libertação. Ele deu a reconciliação com o Pai. Ele deu a vitória sobre o inimigo, porque hoje mesmo nós somos vitoriosos sobre o inimigo. Se habita em nós o Espírito do Filho, é maior aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Não é isso que diz o apóstolo João? Então, por quê? Porque Jesus foi para o céu e enviou o Espírito do Filho para nós. E esse Espírito do Filho, nós estamos com o Espírito de Deus, alimentando a presença dele nas nossas vidas. Nós temos o Espírito do Filho em nós e o diabo não nos toca. Aquele que é de Deus, Deus o guarda e o maligno não toca. Porque se nós somos de Cristo, nós somos de Deus. Se nós permanecemos em Cristo, o Pai também permanece em nós e nós nele. É o que diz o Evangelho. Então, amados irmãos, o que nós não podemos é fazer coisa alguma fora de um relacionamento de intimidade com Jesus. Então, este é o segredo. Tudo está feito, tudo está consumado. Eu não sei se vocês sabiam, mas existem em torno de 300 profecias de Gênesis, desde Gênesis 3,15, que é a primeira profecia sobre Jesus, até Isaías 53. Existem aproximadamente 300 profecias sobre Jesus como o ungido, como o Messias. E tudo se cumpre nele, tudo converge nele. É tão interessante a gente ler a palavra com este conhecimento. Vejam em Efésios, no capítulo 1, os versículos 20 em diante, diz assim: que Deus exerceu em Cristo todo o seu poder e a sua força, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e de toda potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ele ser o cabeça sobre todas as coisas. Ele o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, tudo está feito. O que eu queria dizer para vocês nessa noite é que nós já recebemos tudo do Senhor. O que nós precisamos é estar conscientes de tudo que recebemos, é tomar conhecimento daquilo que recebemos, porque senão nós ficamos tentando fazer um esforço para conseguir coisas, e não é esforço que nós precisamos. O único sacrifício aceito por Deus foi o sacrifício de Jesus. Para nós hoje não existe sacrifícios. Para nós o único sacrifício aceitável a Deus hoje é os lábios que confessam o nome de Jesus. Então, está escrito lá na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, se não me engano, o único sacrifício que nós podemos oferecer a Deus é fruto dos lábios que confessam o nome de Jesus. Então, tudo está feito, gente. Eu tenho visto muitas pessoas
Puxa, mas o que mais nós temos que fazer? Não existe mais o que acrescentar na obra redentora de Cristo. O que nós precisamos é deixar que o Espírito que foi enviado a nós viva através de nós. Como na prática? Então, gente, falo para vocês quais têm sido as minhas experiências a partir dessa revelação, desse entendimento. De repente eu não tenho vontade de fazer determinada coisa, mas eu pergunto: Senhor, o Teu Espírito que habita em mim, quer ir ou não quer ir? É para ir ou não é para ir? É para fazer ou não é para fazer? E muitas vezes, a maioria, eu tenho ouvido a voz do Senhor. Às vezes eu até penso: poxa, será que é preguiça minha não fazer isso ou aquilo? Mas não, eu coloquei diante do Senhor. Eu disse: eu quero viver o que o Espírito do Filho tem para que eu viva hoje. E se eu faço isso a cada dia, eu vou sendo aperfeiçoada. Eu vou vivendo, vou aprendendo a viver tudo o que já está consumado. É claro que nós ainda vivemos num corpo corruptível. Só vamos receber um corpo incorruptível quando da volta de Jesus, na verdade. Os que estiverem aqui ainda vivos serão transformados, e os que morreram serão ressuscitados, e todos receberão um corpo incorruptível. Mas hoje nós ainda temos um corpo que se corrompe. Então ainda podemos ter, por exemplo, uma enfermidade, fruto do envelhecimento, fruto do meio em que estamos vivendo, fruto da forma como nos alimentamos, da forma como dormimos. Mas o Senhor está conosco, o seu Espírito está conosco, Ele está conosco em todo o tempo, também passando por essas situações. Então, amados, voltando ao início de tudo, o que nos cabe fazer? O que nos cabe é deixar que o Espírito Santo nos conduza, é deixar que aquilo que temos dentro de nós, que é o Espírito do Filho, pelo qual nós chamamos Abba, Pai. Não é verdade? A gente não estudou esses dias sobre a unção do filho, de filho? Nós temos uma unção, podemos chamar Deus de Pai, mas este mesmo Espírito que nos permite chamar a Deus de Pai é o Espírito que nos ensina a andar como se fosse Jesus. Lembram vocês que Jesus, o apóstolo Pedro escreve que Jesus deixou o exemplo para nós seguirmos os seus passos, mas por nós mesmos nós não vamos seguir os passos de Jesus. Vai ser um esforço tão grande e a gente vai ficar naquela luta. Mas se eu digo: Espírito Santo, me conduza nos passos de Jesus. O que Jesus faria se estivesse aqui neste lugar agora? O que Jesus faria se estivesse hoje aqui conosco? Se estivesse na minha casa, se estivesse dentro da minha família? Será que Jesus apontaria para as pessoas que convivem comigo os pecados delas? Não. Jesus diria: venha a mim que aprendam comigo. Então, é isso que nós precisamos. Precisamos pensar nas nossas orações, precisamos pensar na forma como nós estamos vivendo, precisamos pensar se de fato o Espírito de Deus está habitando em nós. Amém. Porque se todos os nossos comportamentos forem contrários ao que está na palavra, nós temos que perguntar se de fato o Espírito Santo está habitando em nós. Senão, é tempo hoje de sair diferente. A partir de hoje, não vamos mais permitir ser levados por outros espíritos, por outros ventos, porque nós cremos que estamos aqui, porque cremos que está consumado, gente. Cremos que a nossa dívida foi paga, cremos que somos livres para viver a plenitude daquilo que Jesus já conquistou e as bênçãos que Ele tem derramado continuamente. O início da carta de Paulo aos Efésios lista as bênçãos todas que estão sendo continuamente derramadas sobre nós. Se nós não estamos vivendo isso, vamos buscar. Não é
vai buscar no esforço, é dizer, Senhor, eis-me aqui, quero viver como um filho adotivo, quero entender a adoção, quero entender que eu fui feito santo e irrepreensível antes da fundação do mundo, quero entender que eu tenho o selo do Espírito. E Ele vai revelando, e na medida em que nós vamos experimentando, nós vamos vivendo de forma diferente. E aí vamos orar de forma diferente, vamos brilhar onde nós estivermos, e as pessoas vão desejar conhecer o Deus que nós temos, vão desejar comer do pão que comemos, que não é um pão físico, é o pão da vida. Amém? Deu para entender, gente? Deu para entender que ninguém pode ter nada se do céu não for dado, mas já foi dado tudo, e o que nós precisamos fazer é abençoar as pessoas no sentido de elas terem a revelação desta verdade e não olhar com olhos de julgamento, porque com os olhos com que nós olharmos, nós seremos vistos. Se os nossos olhos forem luminosos, todo o nosso corpo será luminoso. Mas se os nossos olhos existirem trevas, quão grandes trevas serão, diz a palavra. Jesus ensinou no Evangelho. Amém, gente? Na cruz, tudo foi completado. Jesus sofreu as nossas dores, Jesus carregou os nossos pecados, Jesus foi humilhado no nosso lugar. Tudo aconteceu para que nós hoje pudéssemos ter a certeza de que está tudo consumado e somos livres para viver uma vida diferente. Amém? Vamos orar? Pai querido e amado, nós te agradecemos pela Tua palavra. Cada vez que nós lemos, Senhor, ela se revela, ela revela mais um pouco da Tua graça, mais um tanto, Senhor, daquilo que Tu fizeste por nós. Obrigada, Jesus, pela grandiosidade da Tua entrega. Quando pensamos, Senhor, que Tu vieste como um de nós, às vezes nós não entendemos a dimensão dessa entrega e dessa renúncia. Quando olhamos para a cruz, Senhor, pensamos no benefício do perdão dos pecados, mas não pensamos que tudo está consumado. Perdão por isso, Senhor. Perdão por não entendermos, muitas vezes, a dimensão do Teu sacrifício, a dimensão de tudo que Tu fizeste por nós, Senhor, e tudo que Tu estás fazendo. Porque Tu estás lá sentado à direita do Pai e vive a interceder por nós, para que nós entendamos que em Ti nós também estamos assentados nos lugares celestiais e podemos vencer as tentações, podemos vencer as circunstâncias, as provações, as dores, as dificuldades contigo, porque Tu já passaste por tudo isso primeiro. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por tudo aquilo que Tu fizeste. E eu quero Te pedir, Pai, assim como Tu falaste comigo, Senhor, assim como Tu trouxeste toda essa reflexão, toda essa revelação, assim como depois de mais de 30 anos de caminhada, Tu me mostraste uma nova forma de orar pelas pessoas, Senhor. Eu Te peço que Tu reveles para cada um que aqui está e revele também para as pessoas que vão ouvir e que vão assistir esse culto pela internet. Senhor, em nome de Jesus, ninguém de nós quer continuar vivendo igual e não queremos viver no esforço. Tu, Senhor, já fizeste tudo. Por isso, Jesus, Tu disseste, na Tua palavra está escrito, Senhor, que aqueles que ouvem a Tua voz não devem endurecer o coração, para que possam entrar no Teu descanso. Nós podemos sim descansar, porque tudo está feito. E o que nós precisamos é nos entregar nas Tuas mãos, entregar-nos para o Teu Santo Espírito. Espírito Santo, nós precisamos de Ti.
Nós precisamos que esse espírito do filho, que é um espírito de obediência, sim, um espírito de humilhação, um espírito de entrega, mas um espírito de vitória, para que esse espírito esteja dentro de nós, conosco, em todos os momentos da nossa vida. E assim nós vamos deixar brilhar a tua luz e vamos fazer diferença na nossa geração e vamos poder ver os nossos familiares todos rendidos aos teus pés, os nossos amigos, as pessoas com quem nos relacionamos no trabalho, socialmente, ou quando encontramos esporadicamente em qualquer lugar que vamos, Senhor. É isso que nós queremos. Senhor, o apóstolo Paulo, depois que ele entendeu todas as coisas, Senhor, depois que ele entendeu esta verdade de que a graça de Deus já fez tudo por nós e que agora nós podemos viver debaixo dessa graça, porque as obras já estão estabelecidas para nós andarmos nela. Até os lenços de Paulo, quando levados para as pessoas, levavam cura. A sombra de Pedro curava. Ele nem precisava mais impor as mãos ou nada, porque a presença do Espírito era tamanha na sua vida, no seu caminhar, que até a sua sombra levava o milagre da cura para a vida das pessoas. Nós queremos sim, Senhor, que onde nós pisemos, onde nós andemos, Senhor, haja um conhecimento do teu poder e da tua graça. O teu amor é tão grande, Senhor. Nós te agradecemos. E nós queremos declarar que em teu nome nós viveremos isso e muito mais, segundo tu mesmo disseste, Jesus, que como tu irias para junto do Pai, em teu nome nós faríamos obras semelhantes às tuas e até maiores. Em nome de Jesus, Senhor, te reconhecemos como cabeça, Senhor, da igreja da qual fazemos parte, a tua igreja na face da terra. E queremos sim ser cheios da tua plenitude para refletir aonde quer que estejamos. Que assim seja, para a honra e glória do teu nome. Amém. Enquanto nós ouvimos o louvor, cada um faça a sua oração pessoal, cada um peça para o Senhor, exponha para Ele as suas deficiências e peça para Ele o entendimento de que tudo está consumado.
Nós te agradecemos, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que se rompam todas as cadeias, todas as sofismas, todas as fortalezas de mente, que sejam rompidas em todos nós, em nome de Jesus. Assim como Davi escreveu, Senhor, livra as nossas almas do cárcere, Senhor, do cárcere das mágoas, do cárcere da falta de perdão, do cárcere, Senhor, dos ressentimentos, das lembranças ruins. Livra, Senhor, livra as nossas mentes dos pensamentos indecorosos, livra as nossas mentes de pensamentos maliciosos, maldosos. Livra, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos viver na plenitude da Tua graça, Senhor, andando, Senhor, guiados pelo Teu Espírito e como pelo Espírito do Filho, nos comunicarmos com o Pai em todo o tempo, pedindo: Pai, leva essa pessoa para Jesus, leva essa pessoa que eu amo até Jesus, mostra para ele quem Jesus é. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos ver todos os nossos familiares e nós mesmos cada vez mais próximos de Ti, cada vez mais próximos da Tua família, cada vez mais vivendo a alegria da salvação, vivendo como pessoas renascidas de fato, Senhor, e não pessoas reformadas. Tu não vieste, Jesus, fazer uma reforma, Tu vieste nos dar uma vida nova. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós fomos regenerados, gerados novamente, nascemos de novo de uma semente incorruptível, porque aquela semente corruptível morreu na cruz. Em Cristo Jesus, o primeiro homem, Adão, morreu, e a partir de Jesus Cristo, nós temos uma nova vida. A partir do Cristo ressurrecto, nós temos uma nova vida. Obrigada, Senhor, que assim seja, que nós vivamos para, Senhor, declarar essa verdade e contagiar a todos aqueles que estão ao nosso redor com o Teu Espírito e com uma vida contigo, em nome de Jesus. Amém.